Tive algum problema aqui. Tive algum probleminha aqui com a conexão. Aí o Edu tá chegando. Fala, Edu, Salve, Felipe. Tudo bom, meu irmão? tudo bem contigo? Tudo certo? Boa noite. Só ajeitadinho aqui. E Boa aí? noite. Tava chamando o pessoal aqui e aí deu um pau, deu algum pau na conexão aqui que eu caí. Você viu? Vi, Ou já nem tinha percebeu? solicitado, deu uma caída. É, acho que deu algum pau aqui. Não sei se foi no celular ou na conexão. Mas tudo bem. Sim. Chamo de novo aqui. Você consegue me ouvir bem? Tá me vendo bem? A luz tá boa? E eu, tudo certo? Tudo certo, mano. E aí, Tudo Flávio? certo, sim. O Flávio aí, o Flávio Oliveira, aqui da região, Nossa, super parceiro, será essa aí da parceiraço. jornada? É, tamo junto na jornada. Tem bastante gente aqui Nossa, que pediu para avisar, porque quer conhecer mais, quer falar um pouco mais sobre essa vamos lá, ferramenta pessoal. incrível que vocês. Então mandem aviãozinhos aí para a galera, aproveitar esse papo bacana aqui, vamos começar. Du, primeiro assim, quero te agradecer imensamente pela oportunidade, por estar aqui comigo falando sobre esse trabalho. Pessoal, ó, o Vili está aqui, o Vili quer saber, o Vili me bombardeia. E aí, como é que eu uso? Começa o dia 1º de janeiro, a gente vai falar de tudo isso hoje. Mas me conta um Vamos lá. pouco, cara, para começar, primeira vez que a gente está se falando assim ao vivo, já trocamos algumas ideias, mas onde vive, de onde veio, o que come, quem é o Edu Pereira? Sou meio escondido, né? Eu gosto de ficar escondido na minha caverna, mas primeiro agradecer, né, Felipe, o convite aí. Sempre bom estar falando desse assunto que é tão importante. Sempre bom estar compartilhando com a nossa rede, né? A gente entrando em contato, trocando uma ideia. Então, agradecer aí. E então, eu atualmente atuo como astrólogo e terapeuta integrativo e escritor da Jornada Solar, né? E a minha Uhum. história com autoconhecimento para homens começou lá na minha infância. Hoje eu tenho 27 anos, lá 27 anos atrás, quando eu era neném ainda, e minha mãe deixava que eu brincasse de boneca, né? Deixava que eu brincasse de amamentar bonecas, né? Então, descobri recentemente isso, né? Que eu era bem pequeno, então acabei descobrindo que desde o início lá minha mãe já vinha fazendo um movimento de desconstrução comigo. Mas que eu comecei a Uhum. entrar no autoconhecimento foi em 2013, 2014, e em 2015 eu entrei no Guerreiros do Coração. Eu sempre me senti um pouco deslocado do mundo masculino, com dificuldade de manter as mesmas conversas, até com os amigos que eram nesse padrão, eu tentava sempre conversar sobre outras coisas, sabe, sobre como tá a vida e tal. E e aí o Guerreiros do Coração, que é o movimento mais antigo que tem para homens aqui, foi um grande achado, né? Começou há uns cerca de 26 anos atrás. Eu entrei no Guerreiros em 2016 e aí entrei no autoconhecimento para homens. E em 2000, ano passado, né, junho do ano passado, eu estava no encontro do Guerreiros. E aí eu tinha acabado de escrever meu TCC, que é um outro livro que eu quero lançar, né? E encontrei, topei com o Juliano. E aí que a gente discutiu a ideia assim de escrever a jornada e já vinha com essa ideia de construir um livro para homens. Daí eu precisava de um astrólogo, né? Daí eu entrei, falei que eu era astrólogo e eu estava numa transição de Uhum. carreira, né? Agora faz 5 meses que eu saí do exército, fiquei 8 anos Hum. no exército e acabou agora, faz 5 meses. Então, ano passado, quando eu topei com ele, faltava um ano para eu sair, então eu já estava querendo me envolver com outra coisa, principalmente nessa área terapêutica, né? Então,
o que eu mais tinha dificuldade de lidar, que era com homens, assim, ao longo da minha vida. Fui encontrar com guerreiros, fui encontrar com o exército, né? Que eu trabalhei 8 anos com homens lá, né? Aprendendo a lidar com homens de diferentes cidades, diferentes níveis hierárquicos e tal. E agora mergulho na jornada, continuando trabalhando com homens. Então, onde estava uma Uhum. grande confusão, acabou se tornando um lugar onde eu encontro propósito, né? Que legal, E, que e legal. é isso. Esse sou eu. O chamado, né? Temos alguns guerreiros aqui entre nós. O Olha aí. Flávio falou aqui o primeiro rito, o primeiro ciclo do Guerreiros dele que foi em 2016 também. Então, um contemporâneo. O Vili falou que ia fazer o Guerreiros esse ano. Eu também ia fazer o Guerreiros esse ano. Nossa. Mas quis o universo que não fosse assim, então falo que vou chegar o ano que vem mais preparado. Uhum. E é um caminho sem volta, né, Edu? É uma coisa tão que mexe tanto conosco, né, com o nosso masculino que claro que o movimento Guerreiros do Coração tem todo o simbolismo, tem toda a ritualística, tem o aprender a ser homem com outros homens, tem uma questão bastante de, né, buscar ancestralidade, né, e isso mexe demais conosco, né? Eu fui como convidado do Jax no ano passado no Rito dos Meninos. Hum. Cara, eu chorava como parecia que eu estava passando pelo rito. Cara, uma coisa belíssima, assim, uma emoção, assim, uma coisa muito bonita mesmo. Não, E daí a jornada. Pode falar. falar que o rito de passagem é o ponto alto do Guerreiros, né? E é o ponto, sempre foi o ponto alto da vida do homem, assim, esse rito de passagem para empoderar da sua força, né? E encontrar esse homem maduro dentro de si. Então, o ponto alto do Guerreiros é Uhum. esse. E a gente tenta trazer isso para a jornada também. E eu cheguei a passar por alguns ritos na minha vida, né? Eu fiz um ritual na Amazônia com a etnia Sateré Maué. E o exército também tem alguns ritos, né? Um lugar que ainda mantém uma ideia de ritualística bem forte, apesar de muitas coisas estarem deturpadas lá, né? Como essa relação muito distante entre os homens ainda, né? Então, Uhum. tenta manter, mas é de um jeito que não encaminha, assim, para um homem maduro realmente, para um guerreiro realmente maduro, né? Hum. Mas esse rito de passagem é o ponto alto, assim, E, cara, vai e mergulha, quem tá aí na fila também para fazer aí, vai que o Guerreiros é sensacional, cara. É, vai de cabeça. O Flávio falou, já vejo o Samuel, meu filho, de 7 anos, no Rito dos Meninos em 21. Até uma coisa que eu conversei com a minha esposa, Laís. Eu sou casado há 13 anos, a gente está junto num relacionamento há 21 e temos um filho de 7. E aí eu voltei, cara, voltei super empolgado do rito, falei, nossa, vai ser animal, não sei o que lá. Só que quando eu olho o Samuel, ele ainda é muito criança. Então aí eu falei, putz, talvez esse ano não seja. Eu vou fazer, eu me faço a iniciação, e aí o ano que vem eu venho com ele, 2021 eu venho com ele. Então 2021 já é um grande, já era para ser um grande ano. Agora vai ser um grande ano dobrado. Com certeza, mano. E, e a jornada, você falou que encontrou o Juliano, em que momento que vocês se encontraram e que momento que surgiu essa ideia desse projeto, desse livro? Cara, foi como tudo na vida, né? Que é um negócio sincrônico que tu pensa assim, putz, se eu não vou naquele encontro, não tinha conhecido o Hum. cara que a gente ia fazer um baita projeto, né? Porque eu era de um ciclo do Guerreiros, ele era de outro, e ele foi repor essa aula, né? E lá ele já tinha escrito, Ah, nessa época ele já tinha escrito 2 livros de poesia, e tava contando lá, daí eu falei, pô, eu tenho um livro para lançar, que eu não sei os caminhos, pode me ajudar? Daí ele falou, pô, vai um dia lá em casa, a gente toma um vinho, e aí tu leva o teu livro e eu te ajudo. Aí beleza, foi eu e minha companheira, ele e a companheira dele. E aí ele foi contar que estava com a ideia de fazer um livro Agenda parecido com a Mandala Lunar, que a companheira dele tinha comprado e tal.
para homens, Uhum. só que não tinham conhecimento de astrologia, de ciclos e tal para fazer. E aí na hora eu falei, pô, eu sou astrólogo. Ele já sabia que eu era militar e Nossa. biólogo, daí descobriu, pô, tu é astrólogo ainda, então topa. Daí eu, cara, já vem na minha cabeça na hora assim, de juntar a jornada do herói com o ciclo solar nos signos, não sei o quê. A gente faz uma jornada de autoconhecimento, então vamos lá. Daí Já topei. veio pronto o livro, então. Não, já desceu. Pronto, não, desceu a ideia, daí construir é outro, nossa, é outro trampo bem mais complexo, assim, ó, vários processos. Mas aí a gente começou a se conectar, isso foi em julho do ano passado. Aí chegou o Greg, que agora não está mais na jornada, participou da 2020, depois o Lucas, que é o Uhum. diagramador. E aí foi, cara. E a gente começou a fazer, sonhou primeiro com o livro Agenda, de construir o livro Agenda, mas a partir do livro Agenda fazer rodas, né, movimentar os homens, fazer um movimento mesmo, né? Sim, E sim. começou assim, cara. Eu entrei muito assim com esse propósito, porque eu via no autoconhecimento, por muito tempo eu frequentei grupos e vi muito poucos homens, muitas mulheres nos grupos. E Sim, eu me sempre assim, perguntava, né? cadê os caras, velho? Cadê? Daí eu comecei a estudar astrologia, né? E comecei a perceber que tinha uma certa linguagem que era mais do mundo feminino, tipo esses livros agendas, né? Que a Mandala Lunar, por exemplo. E aí foi com Uhum. o propósito assim, de criar algo que fale com os homens e atrai os homens para o autoconhecimento, porque, na minha opinião, o autoconhecimento é para todos, né? Direito de todos, é dever Sim. de todos, né? Então, de criar um produto que fosse na linguagem dos homens, né? E que a gente ajudasse a diminuir esses dados tão alarmantes aí de masculinidade que a gente vê, principalmente que não que prejudica tanto as mulheres quanto prejudica os homens também, quando a gente tem uma página de dados na jornada que mostra, né, o quanto nós mesmos somos prejudicados com essa forma Sim. de desenvolver masculinidade. Hegemônica, né? Uhum. Nossa, é fantástico ouvir essa história e o quanto que isso meio que era para acontecer, né? Você encontrar com o Juliano, vocês dois estarem na mesma vibração, no mesmo movimento e essas sintonias, né? Pô, ser materializada em um livro agenda. E Sim. muito legal. E aí, vamos pensar. Eu tô com ele aqui, ó. Tô com, cara, do primeiro lote que eu comprei, sobraram esses dois que já estão reservados e Nossa, ó, tem só mais dois semente. lotes e tem mais dois lotes chegando, cara. Então, e eu e o, eu e o Flávio, eu fico, o pessoal pede pra mim, eu falo, ó, tem Campinas, tem o Flávio, manda pro Flávio, a gente fica trocando, quase que eu tem um amigo meu também de ciclo de homens, o Sandro. Ele também tem um círculo de homens aqui em Valinhos, que é o Eutimia, Homens em Eutimia, se não me engano. E ele também entrou comigo aqui numa parceria para a gente poder abranger aqui a. Só ele pegou 6 e levou para os amigos dele lá da região de Louveira. Então a gente está aqui, ó, a região metropolitana de Campinas já tá com o pé na jornada. E, cara, assim, sem falar da qualidade, porque eu comprei, eu fui o louco que em agosto desse ano comprou a de 2020. O Juliano até falou, acho que numa reunião, falou, cara, a gente teve um cara que me procurou em agosto, ou em setembro, querendo a Foi- jornada de 2020, fui eu. E muito, muito louco, porque esses 2 meses acompanhando, fazendo, os insights que tem ali, o conteúdo que tem ali, cara, já me dá uma noção cara, eu percebi que o meu humor, ele muda conforme conforme, cara, a lua, conforme a mudança da lua, conforme, então assim, e assim, eu tô, se considerar os ciclos, 3 meses fazendo, né, legal, me observando, então é um achado impressionante. Uhum. Então, como é que funciona? Como é que a gente pode usar essa ferramenta poderosa para o nosso benefício? Como é que eu uso aqui? O Vili que está aqui assistindo, ele quer saber. Então, Vili, a pergunta é para você, né? A resposta é para você. Como é que eu uso? Começo dia 1º de janeiro,
Começo fazendo um planejamento anual? Como é que você recomenda? Tá, O que que você tem de dica aí pra gente? tá. Primeiro, eu queria falar assim que desde 2016, quando eu comecei a estudar astrologia, acompanhar só o ciclo do Sol e da Lua, na astrologia tem vários outros planetas, mas só esses dois já, putz, deu um ganho na minha vida, assim, de localização, de saber onde eu estou, o que está acontecendo, muito grande. Então, muito interessante trazer esse feedback, conseguiu perceber isso, né, e te ajudou, assim. Sobre a jornada, então, ela é um livro agenda de autoconhecimento para homens. A gente fala muito isso, né, mas explicando, assim, o que significa isso. Primeiro, para homens é porque a gente pensa nos homens, a gente se comunica com os homens, a gente pensa nas nossas dores, nas nossas questões, nos nossos Uhum, desafios, nas nossas responsabilidades. Então é pensado na gente, sabe? certo. Isso é muito importante. E, e da 2020 para 2021 a gente fez a galera pediu muito por conteúdo, né? E a gente ficou com medo de espaço na 2020 e tal, e daí na 2021 a gente resolveu, vamos dar então, vamos dar conteúdo. E aí foi um aprofundamento, assim, várias literaturas, né? A gente viu até séries relacionadas a homens, séries do Porchat, né? Várias coisas, assim, para Uhum. tentar trazer isso. E condensar num material que seja uma ferramenta para auxiliar o homem no seu processo de autoconhecimento ao longo de 2021. Então, é um Legal. livro para ser consumido ao longo de 2021. Não precisa pressa. Vai no seu tempo, né? Antes de tudo. É Hum, um livro para ser degustado, é um livro para você criar afeto por ele, sabe? Para você. A gente propõe na primeira página que você ritualize o começo do livro para que bote o seu nome, para que seja seu, sabe? Você cria um vínculo ao longo do ano com aquele material, com esse material. se aproprie dele, né? Tem uma relação afetiva muito forte, assim, né? Tu vai anotar coisas, é legal isso. E acaba se tornando um espelho, né? Por exemplo, quando eu converso Sim, contigo, surgem insights, quando eu escrevo, surgem insights, né? Porque a gente precisa desse espelho, né? Para projetivo, assim, para a gente ter insights sobre nós mesmos. Mas voltando, assim, sim. então é um livro agenda. Então tem uma parte que é livro, que tem vários conteúdos que a gente foi colhendo assim que são importantes, desde a parte mais social, com dados, né, sobre responsabilidades e privilégios, até conteúdo sobre arquétipos, jornada do herói, relação com o sol e com a lua, sobre Uhum, sonhos, ciclos de claro e escuro, né, que tem essa questão da noite também, que a gente está muito distante de aproveitar a qualidade que o sono e o sonho pode nos dar. Então, perfeito. essa parte livro, se der conta de ler antes de começar a agenda, ok. Se não, vai lendo aos poucos. Então, se eu não me engano, Eu são vou cerca pegar de aqui, 100 páginas. vou passando aqui. Então, toda essa parte aqui introdutória, que é o que você está falando, né? Que é a Isso, parte mais teórica, a parte que fala né, tem a parte fisiológica do homem, isso. Então, os essa parte fisiológica arquétipos. também a gente resolveu adicionar esse ano, porque tem muito uma questão de masculino e feminino, questão de gênero, né, que a gente está Uhum, tentando acolher cada vez mais na jornada, né? Tem esse propósito. Mas a gente sim. resolveu olhar para nós, homens, eu, quanto cis hétero, né? E o Juliano também, assim, o que que foi importante para o nosso autoconhecimento. E entender dessa fisiologia, da testosterona, essas coisas assim, foi bem importante, assim, para mim esse ano, né? Entender como funciona esse ciclo hormonal. E porque está relacionado, né, o corpo com o espiritual e tal, então a gente resolveu adicionar um pouco disso, espermatogênese, né? Pô, eu acho que biologia também é autoconhecimento, fisiologia também é autoconhecimento, saber sobre o próprio Sim. corpo, como ele funciona, né? Então essa seria a parte do livro, né? E cada conhecimento importante, inclusive a jornada do herói também tem um lado bem importante assim no autoconhecimento para homens, né? E aí depois tem a Uhum, parte agenda, tá? A gente trabalha com o ano gregoriano, então respondendo a pergunta ali, sim, começa dia 1º de janeiro, a gente trabalha com o ano gregoriano, tá. porque apesar de ser do ano gregoriano não estar tão relacionado com os ciclos da natureza, como os equinócios e solstícios,
a Uhum. gente está habituado a planejar o nosso ano através dele, né? Então, a Sim, gente sim. resolveu fazer uma costura entre ano gregoriano, falar dos equinócios solstícios também. E o ano gregoriano tem uma Ah, coisa muito interessante, que ele começa no signo de Capricórnio, né? Poucos dias, uns 10 dias ali depois do solstício de verão, que é o ponto mais alto do Sol. E esse signo de uhum. Capricórnio, na astrologia, tem muito a ver com estrutura social, com patriarcado, com esse lado do poder, sabe? Esse lado do masculino que detém o poder e o controle. E a gente faz essa Sim, jornada do herói de sair desse homem, desse lugar desse homem capricorniano, que é um mundo comum, né, desse lugar, fazer a mais jornada e voltar racional. e fazer a jornada, descer lá em Câncer, que é lugar de afeto, de amor, fazer toda a jornada dele e o herói tem que voltar para o mundo comum. Então, que estrutura Ah, ele volta? Então, é um processo realmente de desconstrução e reconstrução, né? Porque não dá para a gente só desconstruir, a gente tem que construir. Isso, homens essenciais ali. Não sei se é tu, Felipe, que regido tá por aí. Saturno. Saturno é um planeta que tem um livro que se chama Sob a Sombra de Saturno, que fala muito de homens, de autoconhecimento para homens, que Sim, Saturno era um titã que engolia os próprios filhos, né? Então tem muito a ver com esse sim. pai que engole a infância Opressor, dos né? filhos. Sim. E eu vou falar da agenda agora, mas você quer fazer alguma pergunta antes? Que eu embalei Não, falar agora, né? não, eu ia entrar exatamente na agenda, porque uma coisa que, já falando, já entrando na agenda, você tem um. Aqui, ó, tô achando aqui o Metas do Ciclo Capricórnio. Então aqui, por mais que o signo não comece no dia 1º de janeiro, você tem uma sugestão de começar o ano dentro do primeiro dia do ano. Sim, cara. Tá Por conta travando um pouco, dessa. Felipe. Melhorou? Melhorou. Não, travou de novo um pouco. Melhorou? Deixa eu te. Eu tô te ouvindo, na verdade, mas a imagem está bem travada. Tô te ouvindo agora. Beleza? Foi? Felipe, Tô aqui. Pra mim tá normal. só para mim que tá travando, galera. Se alguém puder mandar mensagem aí no chat. Agora parece que voltou. Ó o Boni aí, grande Boni. Salve, Boni. Tô te ouvindo, Felipe. Tô te ouvindo. Voltou. Voltou. Então, beleza, vamos lá. Voltou. Eu tinha perguntado isso. A nossa proposta foi dentro dessa própria. Porque a jornada do herói ela começa no mundo comum, ou seja, na nossa zona de conforto, dentro dos limites que a gente conhece. E o herói faz a jornada e volta Uhum, para o mesmo lugar. Ele tem que terminar a jornada dele, ou seja, encerrar o ciclo, né? E aí, perfeito. esse começo em 1º de janeiro e terminando agora nesses últimos dias do ano gregoriano, né? Dá bem certinho essa sensação assim de voltar para o mesmo lugar, sabe? Então, a gente bota esses últimos 10 dias, por exemplo, agora na jornada 2020, para fazer o processo de celebração, de encerramento mesmo, para começar outra Uhum. jornada, né? Todo ano tem mais um. E Respirar é, e recomeçar. isso. É Então, a e aí, proposta. desculpa te cortar, entrando na agenda, o que eu achei fantástico é essa organização, né? De primeiro a gente sonhar, depois a gente planejar, realizar e celebrar. Eu achei muito legal esse ciclo que se repete ao longo de todos os meses, né? Sim. Então, a gente traz isso do Dragon Dreaming. Não sei se alguém conhece aí, Sim. mas é um método que é usado assim para planejamento de negócios, que vem Uhum. que foi criado a partir do estudo de aborígenes australianos. E foi pensado nisso porque eles trabalham com essa ideia cíclica, né? Porque geralmente a gente planeja,
sonha ali, né? Planeja, realiza, e aí o celebrar, né? Que é o encerrar, às vezes a gente passa reto, assim, fica nesse looping, assim, sim. e o celebrar é o assimilar, é o se apropriar daquilo que passou, né? É o encerrar o ciclo mesmo, né? Então, a gente usa isso na construção da jornada solar, a gente segue esses passos, né? E tem dentro desses 4 passos tem várias outros momentos assim, né? E a gente pega e traz isso para dentro da jornada também. Então, com essa página para sonhar, daí tem toda a questão da realização, né, do monitoramento pessoal e tal, tem Sim. uma questão de metas, que é o planejamento, e aí a última página que é celebrar. Então, celebre, né? Tem que ter um momento assim para tu se reconhecer, reconhecer o que você passou, ser grato pelo que tu é grato no mês que passou. Tu fez esse processo, tu encerrou esse ciclo, tá pronto pro próximo ou tu tá levando bagagem de um ciclo pro outro, né? Então, Uhum. a gente tem essa ideia, assim. Então, cada passo da jornada começa aproximadamente quando o Sol muda de signo, que é ali próximo do dia 20 de todo mês. Não, a gente não começa... Certo. A jornada começa dia 1º de janeiro, mas cada passo vai até aproximadamente dia 20 de cada mês. Que é quando o Sol muda de signo, muda a energia, muda o tema. E aí, Hum. cada passo da jornada, cada momento desse tem uma página de abertura falando os dados, as informações do mês. Depois tem um texto, né, falando da energia do mês, temas importantes relacionados a autoconhecimento para homens. Depois a gente tem uma proposta de ritual para fazer, que é essa Tá. proposta de voltar aos rituais, né? Tem uns rituais bem legais, e Escorpião, que é tema morte e renascimento aí, vai dar um ritual bem massa aí para fazer. Esse ano não E tinha essa sugestão, não, né? não, a gente trouxe, A desse ano, é uma novidade dessa jornada aí. E aí, legal. aí tem aí tem um relato pessoal de um homem. Cada mês a gente convidou um homem para fazer um relato pessoal sobre o tema. E é relato pessoal mesmo, Uhum. assim, ó. Esse acho que é tem um momento da jornada também que a gente trouxe relatos de homens ao redor do mundo, falando de como aprender a ser homem no seu país, tem de quase todos os continentes aí. E Que legal. cada Você tá passo falando, traz um homem. eu tô olhando aqui, ó, já tô Boa. degustando aqui, então pode. Boa. E aí esse relato pessoal tem cara falando do seu relacionamento, tem cara falando da relação com o pai, tem cara falando sobre vício em pornografia, sabe? Pô, tá muito potente esses relatos. E aí tem as páginas de escrita livre, né, pra gente treinar essa escrita intuitiva de colocar para fora, né, as coisas, as reflexões, as coisas que passou que é, Uhum. para mim, assim, essa escrita intuitiva é muito um espelho mesmo, porque às vezes na nossa mente, na nossa cabeça não saem as ideias, né? Mas quando a gente começa a escrever, de repente sai uma frase assim que tu fica, caramba, fui eu que Sim, escrevi isso sim, aqui. Parece uma mensagem sim. para si mesmo. Aí, Eu aí gosto, só falando sobre isso, é legal que tem esse pode falar. espaço. O meu estilo de escrita, nesse tipo de material, né, pelo menos o desse ano, são perguntas. Então, que perguntas que ressoam em mim e que eu carrego, né, semana a semana até de repente, cair aquele conceito, eu entender que aquilo fez sentido e tô em paz com aquilo, pronto para ir para um próximo ciclo. Sim, bem isso, mano. E aí tem E aí vem um o monitoramento monitoramento. pessoal. E aí, o monitoramento pessoal, a gente trocou o nome, né? Antes era controle de hábitos, daí a gente tirou essa ideia de controle, que parecia que dava uma pesada, assim, né? E a gente tentou trazer essa ideia de monitoramento pessoal, para trazer uma leveza, Sim, até para não ficar só preso nos hábitos, levar para o lado das emoções também, monitorar os sentimentos, né? legal. Essa parte da jornada é que tem a proposta de diariamente a gente fazer um processo de autoconhecimento e de autoestudo. E aí a gente Tá. deu uma melhorada no visual dela também, da planilha, né? Pra Ficou mais. ficar. Antes não tinha essas linhas tracejadas assim, né? De cores diferentes. Aí eu sempre confundia, botava na outra coluna assim as informações. E aí a gente deu essa diferença, botou as fases da Lua ali também, Sim, aqui em que cima, né?
Aham. E aí, esse aí é muito legal. Teve uma galera assim que fez relatos bem interessantes assim do uso dessa planilha de monitoramento. Teve um cara que conseguiu largar o vício em cigarro, conseguiu Legal. perceber momentos, que é o ponto alto de autoestudo dos ciclos, né? De perceber, pô, que momento do mês, geralmente nesse momento do mês eu tô assim, geralmente nessa fase da lua eu tô mais introspectivo, então, e se eu tô mais introspectivo e eu me forço a sair, eu sou agressivo, então já percebi que nesse Hum, momento eu preciso estar de outro jeito, então olha. esse espaço tem essa proposta, né, da gente fazer esse autoestudo. Então, aqui, E a quando você página, sugere aqui o foco do ciclo, é o que dentro do ciclo eu estou buscando desenvolver. Um hábito, é, né? Alguma uhum, percepção. E aí aqui embaixo tem hábito a perder, né? De repente fazer aqui nas últimas, por exemplo, fumar, deixar de ver pornografia, isso. ser menos agressivo, né? Ser mais paciencioso e tudo mal. Fazer um esporte, de repente desenvolver um esporte. Isso, é bem isso. E aí, E o e foco aí do aqui a ciclo, forma de preencher. Pode falar. esse foco do ciclo, a gente, ano passado, tinha botado foco do ano. Só que eu trabalhei com o foco do ano 2 meses. Aí depois eu queria trocar o meu foco do ano. Daí a gente botou foco do ciclo. Aí o cara que decide aí se o ciclo dele é um mês, se o ciclo dele é uma estação, é um ano, enfim. Legal. Aí dá para E, substituir. e aqui vocês sugerem que seja preenchido com símbolos, alguns símbolos que eu perceba quais são, como é o. E não sumi não, só fui pegar a minha aqui. A ideia é que a gente fez o marcador com as fases Ah, lunares. E o outro lado do saquei. marcador aqui, ó, ele é em branco e é com papel que dá para escrever nele. Então, a ideia é usar o Hum, marcador para escrever os símbolos. Aí cada um bota os códigos se identifica mais. Por exemplo, se você quer ah, marcar leitura, tempo de leitura, aí pode ser tempo. Agora, hum, por exemplo, sexo, eu tinha códigos esse ano, né? Se foi masturbação, se foi um sexo rápido, ejaculação precoce, se for, dependendo do sexo, aí eu tinha cada um códigozinho, assim, né? Então, aí é de cada um, né? legal. Cada um cria os seus símbolos, colore da forma que se identifica mais, né? Eu percebi que eu precisava de umas canetas melhorzinhas, assim, para gostar de fazer, porque eu comecei a fazer com uma Bic azul e eu achava muito feio o resultado, assim, eu não tinha afeto, amor pelo negócio. Aí eu comecei a buscar umas canetas mais Colorir. bonitas. É, Faz parte até do nosso processo de desconstrução, né? O masculino preto, duro, né? Azul, monocolor, né? Sem é, introdução de cores, de repente você vê uma agenda toda colorida, né? E, e de repente a gente começa a desenvolver esse hábito de ter um diário, né? Eu tô fazendo uma jornada literária com um guerreiro do coração, que é o Edgar Santos, é, muito que amigo do massa. Flávio, muito amigo do Flávio que está aqui também. E aí o primeiro passo da jornada foi sobre esses causos que a gente costumava na infância contar. E aí, em algum momento, falaram que as meninas têm que ter um diário. E os meninos queriam roubar o diário das meninas, né? E aí isso acaba sendo uma forma da gente colocar esse registro, né, de nós mesmos, né, de ter essa autopercepção e registrá-las. Claro, mano. Muito bom. A gente até pensou no começo, assim, a dar se não era um diário, né, em vez de falar agenda, coisas assim, mas ficou preso um pouco nessa questão, né, de falar que é diário, e aí os homens, não, isso aqui, Não, diário é coisa de mulher, não quero isso aí, né, ah, já. Então a não é gente para trouxe mim. essa ideia do livro agenda mesmo mas essas páginas livres servem como diário mesmo, né? E é Uhum. potente, né, cara? Escrever, eu gosto de escrever, né? Sou escritor aí. Mas essa Sim. escrita intuitiva, assim, foi como eu falei antes, traz insights. Essa semana, fazia um tempo que eu não escrevia nela, aí esses dias eu fui escrever sobre o que eu tinha passado ao longo do dia. Aí, de repente, eu escrevi uma frase assim que eu fiquei, caraca, isso aqui diz tudo sobre o processo que eu estava passando, eu não estava conseguindo identificar, assim, né?
E aí eu Caramba. fiquei, que legal, vou voltar a fazer isso com mais frequência. Às vezes a gente tem uns ciclos que para e volta, né? Sim, Mas sim. E aí, depois do monitoramento pessoal, aí você tem ali a página para celebrar, que é uma aí, sugestão, né, de criar um marco, né? aí é o grande encerramento do ciclo, né? Aquele momento que tu entende, aí tu ritualiza do jeito que o cara se interessa mais, mas é o momento de entender que aquele ciclo acabou. Tu celebra, agradece pelo que passou, assimila, né? Se apropria daquilo Uhum. que foi e se prepara para um novo ciclo, porque se a gente fica passando reto, a gente fica carregando coisa de um ciclo para o outro, e aí a mochila vai ficando pesada, né? Vai ficando pesada. Então tem essa ideia assim da gente encerrar, celebrar, entender que aquilo acabou e está entrando uma outra energia, porque os movimentos dos ciclos acontecem naturalmente. A questão é que a gente Uhum. tenta trazer a consciência para esse ciclo, né? Para que a gente consiga realmente encerrar e abrir uma coisa nova, para não ficar nesse movimento assim de estar arrastando coisas. E além disso, quando tiver os solstícios e equinócios, aí tem uma página que fala dos solstícios e equinócios, né? Que os solstícios e equinócios, eles têm a ver com a mudança do ciclo solar, por exemplo, que eu falei agora, a gente vai entrar no solstício de verão, que é o Que é o de... dia mais longo do ano. E aí tem essas imagens aí do Ezequiel Moura, né, que são maravilhosas. Eu sou fã Nossa, desse cara cara, aí faz um tempo já. lindíssimas. Nossa, eu fiquei muito feliz A, a, assim de pri- ter. a, a primeira, cara, acho que eu comprei o livro, lógico, por tudo, mas essa aqui é sensacional. Maravilhosa, né? Nossa, lindíssima. E tudo a ver com essa frase aqui que tem tudo a ver com autoconhecimento para homens, né? A mais longa viagem que um homem pode fazer é sair da mente e chegar ao coração. Acho Sim, maravilhosa essa frase. eu ouvi na palestra do Jacques, o ano passado, na palestra do Rito dos Meninos, e só por essa frase eu falei, cara, eu preciso participar desse movimento. É linda, né? E É combinou linda. muito com a imagem dele ali, dá essa sensação. E é o que a gente tenta trazer, assim, esse contato com o coração, esse contato com. Trazer esse herói que tá tão projetado para o externo, né, ao longo dos Na anos, né? ficção, né? Esse herói No que acha imaginário. que os monstros estão do lado de fora, que ficam brigando com mãe, com o feminino, com o pai, sabe? Como se rebelando com o mundo externo, mas na verdade tem que olhar para dentro de si, sabe? Tem que fazer Uhum, essa jornada dentro de si. sim. E aí tem tudo a ver com esse coração, né? A gente cresce enquanto homem, e até as mulheres, eu vejo muitas mulheres falando também que elas não necessariamente aprendem muito sobre expressar emoções e sentimentos, né? Já estão tem muitas mulheres que crescem numa vibração de energia masculina forte, Uhum, mas a gente cresce num analfabetismo emocional, onde a gente não sim. sabe nomear o que a gente sente, e a gente tenta trazer essa ideia assim da gente sair desse analfabetismo emocional e ir para uma autonomia emocional, que é conhecer os próprios sentimentos, as próprias emoções, saber nomear e saber lidar com elas. Não é julgar a Muito bom. raiva como errado ou certo. A raiva é uma emoção pura, por exemplo, natural do nosso lado bicho, né, do nossos de nós assim. E aí o que a gente precisa fazer é aprender a expressar ela de uma forma madura, de uma forma assertiva, né, que seja saudável para nós Construtiva, né? mesmos, para o mundo, né? Isso se dá com ampliação de mundo, né? A gente tem que ampliar nossa percepção, o que a gente conhece, ampliar as Uhum. possibilidades, tá? E aí a gente vai fazer, fazendo com que a jornada seja uma ferramenta, um mapa, né? Que não necessariamente vai falar para o homem o que ele tem que fazer, mas vai mostrar um caminho. O mapa dá o caminho, né? Mas quem trilha a jornada, quem anda nesse mapa é você, sabe? Cada um. Então a jornada tem essa ideia do mapa, né? A gente tem a página que fala ali o mapa da jornada, que aí fala do passo a passo que a gente traz nessa jornada de autoconhecimento para realizar em 2021. Show de bola.
E aí, além de somado a isso, acho que o Vili fez uma pergunta que no final da jornada tem aqui alguns QR codes que levam para alguns links, né? Então você tem a pesquisa, você tem o Instagram e você tem o site. Mas parece que tem um deles que está levando para a página de venda. É, tem o link dos artigos que vocês utilizaram, que mostra todas as fontes, né, que vocês usaram, isso é muito legal. E tem também os encontros, né? Vocês fazem encontros mensais com os homens que estão. Como é que é isso? Como é que funciona? Então, ao longo de 2020 a gente fez, no começo a gente fez cerca de 2 rodas por mês, cara. Acho que deu mais de 20 rodas ao longo do ano. E Caramba. foi bastante coisa, assim. E a gente começou fazendo presencial aqui em Floripa, mas no nosso segundo encontro presencial veio a pandemia. A gente começou a fazer online e, e é muito louco ver quanto um isolamento social nos ajudou a encontrar tanto pertencimento, assim, com os homens, sabe? De conectar caras de diferentes estados, diferentes países e encontrar um lugar, assim, de pertencimento, de conexão com essa galera, assim. Uhum. E a gente quando a gente criou a Jornada Solar, a gente tinha esse sonho de transformar ela num apoio para conduzir grupos, né? Que cada passo tem um tema e cada mês a gente trabalha esse tema também dentro do grupo. E aí, para 2021, então, tu perguntou do QR Code, né? A gente fala ali que ao fazer parte da Jornada Solar você ganha também. E aí acessa as nossas rodas Uhum. mensais. A gente está criando um grupo no Telegram onde a ideia é que, para além da jornada individual ao longo do seu livro, né, que eu falei no começo assim dessa ideia de afeto pelo livro e tal, né? Além disso, além dessa jornada individual, trilhe uma jornada coletiva também, Legal. porque os homens têm uma no livro sobre a sombra de Saturno até tem ele fala que um dos segredos dos homens é que todo homem anseia pelos seus pais tribais, mas tem um anseio em pertencer ao grupo de homens, né, a participar desse coletivo de homens como guerreiros do coração, né? Como é forte quando a gente encontra pertencimento e é abraçado, né? Então, essa ideia da jornada coletiva é muito potente, assim, é para potencializar mesmo a jornada individual. E aí tem o grupo Sim. do Telegram que a gente vai discutir temas. A ideia é estar movimentando esse grupo com questionamentos e compartilhamento de histórias. E uma vez por mês continuar conduzindo as rodas que os links vão ser mandados através desse grupo do Telegram. Tá, E legal. além O, o Vili falou aqui que por enquanto vocês não estão com o Telegram ainda aberto, né? Porque acho que ainda ainda não não, tá, não tá indo. não, mas no máximo até semana que vem a gente já vai ter Vai criado. criar. E aí eu peço aí para que daqui umas 2 semanas teste o QR Code novamente, que vai estar lá. O Já vai estar lá. aplicativo, o aplicativo a gente está criando. A previsão era Uhum. agora em dezembro estar pronto, mas talvez seja pronto só ali em janeiro. E vai ser um passo a passo o aplicativo. A gente vai aos poucos lançando mais coisas assim, aumentando mais coisas nele ali. E tem a ideia de trazer essa questão do monitoramento pessoal pro Pro digital. aplicativo. Para atender esse lado digital que também está chegando, mas trazer esse monitoramento para o digital para tentar ampliar também essa questão de comparação, de gráficos e tal. E Ah, aí, legal. é, e aí a ideia é estar com ele, acho que até final de dezembro vai ter um protótipo ali, alguma coisa já pronta, mas ele vai sendo entregue assim aos poucos. E Tá. é isso, pessoal. Peço paciência aí com o QR Code. A gente teve o planejamento de até fim de dezembro estar com as coisas prontas, assim, que a jornada começa mesmo 1º de janeiro. Mas Terminar. tenta aí daqui umas 2 semanas que já vai ter mais coisa lá. Daí a gente vai trocando Muito bom. ideia lá no grupo. Eu tô lendo, ó, você comentou, ó, tô lendo sobre a sombra de Saturno e eu Ótimo. acabei de fazer uma jornada sobre a sombra com os homens essenciais, o Lucas, o Boni,
O Pedro não Maravilhoso. participou dessa vez, junto com o Percorrendo Masculinidades, com o Noura e o Ataliba Ibaim. Cara, Só cara oito, top. en- 8 encontros assim transformadores, cara, fantástico. Tanto é que lá no meu Insta tem algumas frases que eu fui anotando do livro, porque é um grande achado. Eu recomendo demais todo homem que quer olhar, todos os homens e mulheres, né? Que as mulheres que também querem trabalhar o seu masculino sob a sombra de Saturno, de James Hollis. Se quiser, me escreve um direct que eu mando o PDF, porque esse livro é sensacional. Né, E só ia falar que esse livro ele desconstrói muita coisa, ele desmascara muita coisa, né? Que traz uma visão assim, não do homem como vítima, nada disso, assim, mas a gente entender as nossas dores também, os nossos processos, né? nossa, Que são desafiantes para nós com relação ao feminino, a mãe, o pai, e de uma uhum. forma muito. Nossa, é uma das referências que a gente usou, assim. A gente usou muito de referência na jornada sob a sombra de Saturno, o Rei E o Guerreiro Rei e o Mago e Guerreiro, Amante, né? o Rei Guerreiro Mago e Amante usou muito, e o Herói de Mil Passos do Campbell, que fala muito, assim, dos passos de desenvolvimento dos homens através do estudo de mitos. Sim. E são livros incríveis, assim. Aqui, ó, esse aqui também, né? Sobre os arquétipos. Esse livro aí, cara, e é um livro fácil, curto, Muito, é porque rápido. porque Sob a Sombra de Saturno, O Herói de Mil Faces são livros bem mais difíceis assim de ler. Agora Sim, e tem um esse que eu aí tô é ótimo. enroscado, que é esse aqui, ó. Esse aqui, eu confesso que eu dei uma enroscada nele, que é o João de Ferro. Cara, esse eu não li ainda, tô a fim de ler, mas já me falaram que é difícil. Já me falaram que ele é Ele bem é, difícil. cara, tem, sei lá, 254 páginas. Eu tô na 146 porque, cara, eu tenho que ir e voltar algumas vezes. É bem denso, é muito denso. Mas também é fantástico, assim, eu recomendo para todo mundo essa trilogia. Essa É, trilogia é muito boa. E tem é uma aqui, ó, baita jornada. o Lucas Amaral entrou, muito legal. Virgílio Andrade aí mandando um salve pro Vili. O Flávio falando, Edu e Juliano, vocês foram geniais nessa realização. Cara, eu sou fã. Que bom ter vocês aqui, que bom ter homens como vocês que se iluminaram, né? Se inspiraram para nos entregar essa jornada. E aí eu tô fazendo o seguinte, cara, todo mundo que compra o livro, os homens pelo menos, tem muitas mulheres que estão comprando, que é muito legal, porque ou elas estão comprando para o autoconhecimento delas, para elas se acompanharem, né? Também tem a mandala lunar, mas algumas estão buscando a própria jornada, e muitas estão comprando para presentear seus pais, seus tios, amigos, namorados, maridos. Isso é muito bom também, né? São as mulheres também ajudando nós homens nesse processo. Eu, E é até interessante, né? No evento que vocês fizeram, que vocês realizaram lá no domingo, o Tiago, uma das perguntas foi qual é o papel das mulheres? E o Tiago Có falou, cara, descansem, né? Que as mulheres descansem, foi porque o agora O Lan foi falou. o Lan Matos, isso. Falou, cara, descansem, descansem, porque vocês já fizeram muito até aqui. Então, mas ainda assim tem muitas mulheres procurando para ajudar a almarada. E uma coisa que eu tenho feito, eu tenho motivado, eu sou facilitador do grupo Hora H, aqui na região de Campinas, Valinhos e Vinhedo, e eu estou motivando os homens que quem comprar a jornada, a gente estabeleceu uma vez por mês a fazer a troca no momento da celebração, da gente fazer juntos. Boa. E ainda não estruturei, mas a ideia é que cada um faça a sua jornada e uma vez por mês a gente se junte numa roda virtual ou híbrida, né? Acho que muito do mundo do ano que vem vai ser híbrido, alguns homens virtuais, alguns homens todos reais, mas alguns presenciais e outros virtuais, e a gente faça o rito de celebração juntos ali, ou depois do rito de cada um, a gente
compartilhe como foi, o que que a gente conquistou, o que que a gente deixou para trás, o que que nós queremos levar para o próximo ciclo. E assim a gente cresce juntos, né? Então, Top demais, mano. quem se interessar, e aí, tendo o da jornada, a gente pode fazer essa junção dos grupos, né? Sim, mano, é uma ideia que a gente tem, assim, que ainda está incubada, assim, de tipo, de começar a preparar outras pessoas até para facilitar rodas, assim, através da jornada. E aí cada um usa suas técnicas que tem particulares, né? Mas para saber pelo menos o método, como foi pensado, coisa assim, começar a fazer. Porque Poder o online a replicar. gente até consegue abarcar várias pessoas, mas fisicamente também. Então, pô, eu É, fico muito feliz, assim, honrado, né, da jornada poder servir a esse propósito, né, de estar conduzindo ali. E, e sim, tem essa ideia, assim, do final do ano ter um grande ritual de passagem ali em Escorpião, né, de morte e renascimento. E aí em Capricórnio, o último Capricórnio tem a ideia de celebração, então. Pô, se der a jornada passo a passo e tal, e se transformando, final do ano dá. Essa de 2020, assim, pra mim já tá dando uma baita sensação, assim, de, putz, conseguimos fazer uma jornada, porque a gente faz junto, né? A gente tá se sim, desconstruindo junto aqui, ninguém aqui é sim. iluminado, né? Temos várias sombras aí pra ir cavando, né? Mas muito Para bom tomar estar conseguindo cavar consciência. isso com vocês, né? É, não, E isso é legal. eu queria E falar. pode falar. Só queria falar da questão das mulheres, assim, né? Eu sonho ainda com o momento que os homens vão assumir essa independência da mãe e projetivamente, sim, do feminino para ficar lembrando eles que tem que se autocuidar, né? Mas, Uhum. por enquanto, assim, agradeço muito as mulheres por estar fazendo essa ponte, tá ligadas com a intuição ativa aí para estar encaminhando, né? Mas Sim. eu puxo os caras assim, ó, para, pô, vamos mergulhar no autoestudo, porque isso aqui é para nós também, tá ligado? Primeiro Sim. para nós, né? A gente tem que pensar no eu assim, primeiro de tudo, para servir ao coletivo. E, cara, se a gente não mergulhar, não estudar, não ir atrás de cada vez mais ferramentas que nos ajudem a fazer os nossos processos de desenvolvimento, sabe? Não, quem é que vai fazer assim, né? A gente que sabe assim das nossas dores, das nossas questões, como se libertar desses padrões assim. Então, quanto mais homem estiver aí na caminhada estudando, pegando junto, mais longe a gente vai chegar, né? Então, Sim, vamos sim. vamos se apropriar do processo, né? Sim, depende de cada um de nós. Ninguém pode passar por mim, né? Por essa desconstrução, ou ninguém pode tomar consciência por mim, né? É muito louco e é engraçado quando você, por exemplo, eu fui para nossa live aqui, eu fui cortar o cabelo e fazer a barba, né? Que eu tava parecendo um jacaré. E aí eu tava lá no barbeiro, tinha um cara que tava falando, e aí falando da Dani Calabresa, que viu a versão do Márcio Smelling e começou a dar razão pro cara. Eu falei, meu, como assim, né? Aí, assim, não julgando, mas eu começo a fazer algumas questões pro cara, comecei a fazer algumas questões pro cara, para ele, cara, se escuta, né? Então você tá dizendo isso. Então você tá dizendo. E ele, não sou machista, mas, pô, tem muita mulher que faz isso. E, e aí, quando eu começo a colocar, cara, mas você tá dizendo isso, mas você já parou pra pensar? Quantas vezes você chora? Quantas vezes você já chorou? Você reconhece quando você tem raiva? O que que você faz com a raiva que você sente? Uhum. E não colocando o cara contra a parede, mas colocando questões que talvez nunca fizeram pra ele. E aí, você sabe o que que é ser homem pra você? Essa hora que eu falei o que é ser homem, o cara, acho que quase, se ele tivesse de pé, ele teria caído pra trás. Porque ele nunca pensou sobre isso. Ele falou, cara, nunca pensei sobre isso. Mas, eu aprendi com meu pai, não sei o quê. Então, assim, aí eu falei, cara, mas esse É. padrão, até quando você vai repetir? Então, a hora que você coloca algumas questões do masculino saudável diante de um cara que não se diz machista, mas que apresenta um comportamento tóxico,
o cara fica sem reação, porque ele se vê, ele se percebe, ele fala, putz, é uma semente que a gente planta, né? Acho que não compete a mim ficar lá fazendo palestrinha, mas sabe, eu poderia ter ficado quieto lá, porque, tô esperando, eu sou o próximo, deixa esse cara falar, mas cara, o que que eu posso entregar para esse cara, né? Eu posso dar umas três, quatro perguntas pro cara ficar pensando o resto da vida. Se ele vai fazer com, o que que ele vai fazer com isso ou não, não sou eu que vou avaliar, mas, por exemplo, uma vez eu fui almoçar, há um mês atrás, fui almoçar com um cara da minha rede de trabalho, e eu falando do meu movimento com o masculino, desse trabalho com os homens, da minha própria jornada. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, por exemplo, você já pensou sobre o que é ser homem? A gente ficou umas 2 horas entre almoço e reunião. Cara, ele ficou um tempo sem reação. Daí no final do almoço ele falou, cara, ainda tô naquela pergunta que você me fez. Aí eu falei, pois é, leva ela para casa, cara. Fica conversando com ela. Descobre para você o que é ser homem. As E depois perguntas, o cara, de- depois o perguntas cara são me melhores. respondeu, depois o cara me respondeu, me mandou um WhatsApp uns 3 dias depois. Eu brinquei com ele, ele falou, ô Requião, tudo bem? Eu falei, cara, e aí, descobriu? Descobriu a resposta? Ele, cara, aquela pergunta foi matadora, ele falou. Então, assim, que bom que isso gerou uma reflexão, tá gerando uma reflexão, né? Então, acho que esse é o intuito. Com certeza. Eu não curto muito esse lugar, assim, que às vezes a gente cai no lado espiritual de ficar de mocinho bandido, sabe? Sim, De Salvador e algoz. Eu tenho minhas sombras, minhas questões, sabe? Fiz as minhas merdas também. E 8 anos de exército, né? Pô, eu ouvi coisa, assim, lá no uhum, quartel. Então eu aprendi muito, assim, esse papel, assim, de jogar perguntas, sabe? E ouvir também para aprender com, com o que a pessoa traz, sabe? Tipo, pô, muito massa isso que tu fez. Eu acredito muito nesse caminho, assim, da gente construir mais pontes do que muros, assim, de tipo, sim, ah, seu machista, tá cancelado, não não. quero falar com você porque não admito isso que tu falou, mas, pô, esse lugar de chegar e fazer ponte, fazer conexão, jogar perguntas, contar a própria história, esse Sim, lugar, assim, é um lugar que eu acredito na transformação, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não julgo também as pessoas que não têm paciência, assim, né? Tipo, sim, eu saí desse lugar também. eu entendo de onde vem a dor, as questões Sim, também. Então, sim, mas onde eu acredito que tá a mudança mesmo é a gente fazer ponte, sabe? É a gente se conectar. sim, total. Concordo em gênero, número e grau. E é muito fácil a gente cair nesse papel, né, do julgador, do inquisidor e etc. E quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu faço rodas e facilito e leio, menos eu me sinto capaz de julgar a história do outro. Então o Ah, afeto, a compaixão que vem, cara, de entender a dor que esse homem sente, não vitimizando, né, não com coitadismo, mas entender, cara, esse cara carrega os 8 segredos que o James Hollis coloca sobre a sombra de Saturno, ele carrega tanto quanto eu. E isso uhum, fere, cara, isso dói, isso machuca, a gente sente na pele e é uma briga que, se ela é inconsciente, você vai ficar, sabe, você fica esmurrando o ar no escuro sem conhecer contra quem você está lutando, né? com certeza, cara. É bem isso mesmo. É o E, negócio que eu falei do herói, né? Que fica brigando com os monstros fora. E, cara, né, tem 1 minuto. Eu não vi o tempo aqui, ó, 59. Eu vou agradecer demais. Vamos fechar esse bate-papo. A gente pode voltar uma outra hora. Mas pô, passo para você a palavra, para você. Primeiro, brigadíssimo por essa preciosidade. Então, pessoal que quiser adquirir, pode adquirir pelo site, põe o voucher Requião, tem R$ 5 de desconto, ou com os revendedores aí que estão lá presentes no site. 30 segundos, Edu, manda um abraço aí para a galera. cara, abraço aí todo mundo. Vamos chegar junto na jornada. Felipe, papo massa demais, cara. Obrigado aí.
Obrigado pelo convite. Como falei, é sempre bom estar conhecendo vocês, estar conversando com vocês. Foi super leve aqui o papo, né? Muito, muito da hora mesmo. E fica aberto aí, né, para outros momentos, se quiser discutir outros temas, tamo junto. E vamos lá na Fechou. jornada. Uhul! Ó, o Valeu, solzinho vamos lá, brilhando um aqui, ó. abraço. Valeu, Abraço. galera. Valeu, rapaziada. Tchau, tchau. Boa noite. Falou, Edu. Valeu.